senhor já foi processado alguma vez? Desculpe, não entendi. Se eu fui processado? Sim, fui processado algumas vezes. O senhor sabe me dizer por qual crime? 3 vezes no Tribunal de Justiça Militar por criticar ato de superior. Fui absolvido as 3 vezes. Algumas outras vezes por calúnia ou difamação por ter denunciado pessoas. Durante o processo foi demonstrado que eu era inocente, e um deles eu fui condenado porque o mesmo advogado que abandonou o processo, neste processo aqui, não diligenciando em busca da testemunha, foi representado inclusive na OAB, abandonou o processo e eu fui condenado. Também seria absolvido naquele. E nesse processo o senhor foi condenado por qual crime? Foi por calúnia e difamação, também, onde eu consegui provar que eu era inocente, mas infelizmente um advogado abandonou o processo. Todos eles, excelência, são em decorrência de denúncias feitas no Ministério Público, protocoladas, com devidas provas, todas elas, sem exceção. Seu Marco, então, agora eu vou fazer uma série de perguntas para o senhor não está obrigado a responder, só responde se o senhor quiser, tá bem? Responderei. Seu Marco, o senhor sabe me dizer a respeito dos fatos que ocorreram no dia 9, consta que no dia 9 de março de 2018, em horário determinados em Piracicaba, o senhor teria caluniado o seu Frederico de Arantes, funcionário público, em razão de sua função e por meio que facilitou a divulgação da calúnia, imputando-lhe falsamente fatos definidos como crimes. Segundo apurado, o senhor publicou um vídeo por meio da internet contendo ofensas dirigidas a Frederico, funcionário público estadual, lotado no DETRAN, com cargo junto ao CETRAN, ofensas essas que caracterizam prática dos delitos de organização criminosa e corrupção passiva. No citado vídeo, entre outras alegações, o senhor sustenta a existência de um grande esquema dentro do CETRAN, que tem como presidente Frederico, onde seus integrantes receberiam muito dinheiro. Menciona que Frederico, presidente do CETRAN, seria o responsável por receber os recursos endereçados pelo CETRAN, afirmou que ele veria muitas ilegalidades, recursos legítimos, e que, sabendo que deveria cancelar as multas, não o faria por participar de esquema monstruoso de enriquecimento ilícito, inclusive do ente público e de outros investidores, empresas de pedágio, fabricantes de equipamentos utilizados, políticos, etc. Alegou que Frederico utiliza de subterfúgio para não encaminhar recursos para o processamento, entendendo pela ocorrência de reclusão sob o fundamento de que, nos termos do 282, deveria ter sido feito até o prazo de vencimento da multa. Assumiu que Frederico estaria ganhando muito dinheiro para não saber que, segundo o artigo 286, a multa paga poderia ser objeto de recurso e que, quando comprovada ilegal ou irregular, a multa poderia ser cancelada, havendo devolução do valor ao recorrente, não havendo preclusão. Ressaltando dispõe o Código Civil e a Lei 9.873 de 99. Disse ainda que, por influência de Frederico e da organização criminosa, que nomeariam os julgadores, os recursos não teriam sucesso nos órgãos julgadores, Jaris e no CP. Afirmou que, feito o recurso da multa ilegal para o órgão de trânsito, que participaria do esquema e sabendo que poderia julgar sem critério. O recurso desse julgamento iria para Jari, cujos integrantes eram nomeados pela mesma pessoa que havia nomeado a autoridade de trânsito que havia julgado de forma ilegal. Assim agindo, o senhor imputou a Frederico as imputações de integrar pessoalmente a organização criminosa, bem como de receber para si ou para outra, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, mas em razão da vantagem indevida, deixando de praticar ato de ofício, ficando infringindo o dever legal. As imputações, as condutas foram feitas por meio da internet, meio este que facilitou a divulgação da calúnia. O senhor Frederico ofereceu representação. O que o senhor tem para me dizer, então, senhor Marco, com essa acusação? Excelência, eu pretendo aqui hoje demonstrar, só que eu gostaria de fazer 2 observações. Primeira delas, referente a eu afirmar que existe uma organização criminosa.
Muito embora eu tenha esse entendimento, eu não afirmei no vídeo. Aos 40 segundos eu digo, eu não estou acusando, mas eu estou suspeitando que haja. Na primeira audiência nós pedimos a degravação do vídeo para o juiz para demonstrar que o Ministério Público errou. Não sei se propositadamente, mas o Ministério Público errou ao dizer que eu afirmava que tinha uma organização criminosa. E aos 5 minutos e 50 segundos do vídeo, eu também digo, senhor Frederico, alguém está ganhando muito dinheiro para que o senhor não saiba disso. Eu não disse que ele estava ganhando dinheiro. Novamente, o Ministério Público adulterou as minhas falas para gerar uma acusação criminal. Eu vou demonstrar hoje, Excelência, através de números de documentos, através de provas que já estão encartadas nos autos, que tudo o que eu falei aconteceu e continua acontecendo. Mas eu gostaria de deixar claro que em momento algum eu atribuí a ele a chefia de organização criminosa, em momento algum eu disse que ele estava recebendo dinheiro ilícito para agir de forma equivocada. E ele age sim de forma equivocada e vou demonstrar isso hoje, Excelência. Mais alguma coisa que o senhor queria falar? Sim, eu gostaria de fazer toda uma narrativa. Eu gostaria que a senhora fizesse as perguntas que tem para fazer, eu vou respondê-la. Todas as perguntas eu vou responder e depois, se Vossa Excelência me permitir, eu farei. Excelência, eu sou defensor de trânsito aqui na cidade de Piracicaba, estado de São Paulo. Eu iniciei essa empresa em 2017. Iniciei essa empresa em razão de 2014 eu ter feito uma representação no Ministério Público com referência às atividades ilícitas, né? Promovidas pelo órgão de trânsito aqui da minha cidade, que favorecia empresa privada. Esta empresa privada que eu referi, e eu disse, alguém ganha muito dinheiro para o senhor fazer errado, esta empresa é uma das que ganha muito dinheiro para ele fazer errado. Esta empresa ela começou em 2007, com capital social de R$200. Em 2017, o lucro anual dela era R$1 bilhão de reais anuais, porque os órgãos de trânsito julgam errado propositadamente. E aí o que eu fiz? Quando eu fiz esse vídeo demonstrando isso, eu já tinha muitos recursos no CETRAN, nos órgãos de trânsito, porque o CETRAN é a última instância, Excelência. Quando eu digo que os órgãos de trânsito estão agindo em conluio, agindo contra a lei, agindo com unidade de desígnios para prejudicar o cidadão, eu digo com conhecimento de causa e vou demonstrar aqui hoje para que fique muito claro isso, porque é o seguinte, a definição do crime de organização criminosa, até onde eu vi e estudei, ela diz o seguinte, que são 4 ou mais pessoas reunidas de maneira hierárquica, distribuição hierárquica, a fim de reiteradas condutas por crimes cuja pena máxima é superior a 4 anos. Pois bem, neste caso específico da Zona Azul de Piracicaba, vou pegar Piracicaba, mas tem uma série de cidades, aliás, quase todas as cidades do estado de São Paulo, que tem Zona Azul, praticam o mesmo delito, o mesmo crime com unidade de desígnios. Pois bem, aqui na cidade de Piracicaba, em 2014, enquanto eu era policial militar, era presidente de uma associação policial militar, eu denunciei esta conduta no Ministério Público, eu representei no Ministério Público por essa conduta. O Código de Trânsito Brasileiro, e o Código de Trânsito Brasileiro não mudou desde do seu lançamento, desde então até hoje, com relação a quem faz a multa no local, o Código de Trânsito não mudou. Ele diz que tem que ser o agente no local. É o seguinte, ele requereu expressamente um incidente aí de exceção da verdade. E foi decidido que ele não tinha o direito nesse caso não caberia exceção da verdade. Então, mas ele pode fazer narrativa ali. Ele pode fazer tudo, né? Mas só para chamar a atenção para isso, eu agradeço de narrar aqui, pois não, celular. Perdão, Excelência. E aí o que acontece? O artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro, lá no parágrafo 2º, ele diz como a multa é comprovada. E aí ele diz pelo agente no local, pela autoridade de trânsito do seu agente, ou por meios mecânicos homologados pelo Denatran. Só essa possibilidade. A empresa que faz a multa no local, ela desobedece inclusive o edital, porque o edital concedeu a ela a exploração onerosa do uso das vagas. Não é a fiscalização de trânsito, não é uma empresa de economia mista, não é uma empresa pública, é uma empresa privada que tem a concessão da exploração onerosa do uso das vagas.
E aí o que aconteceu? A autoridade de trânsito entendeu que ajudaria esta empresa se ela prejudicasse o cidadão. E aí o que ela faz? Ela faz multas para quem não paga essa empresa numa relação entre dois particulares. É ilegal. E aí o que acontece? Em Piracicaba, entre 74 agentes de trânsito, 150 policiais militares e mais de 300 guardas municipais que atuam no trânsito, apenas 5 agentes escolhidos pela autoridade de trânsito lavram esta multa ilegal com base na informação de terceiro. Isso é de conhecimento pleno do CETRAN, porque eu sempre coloco isso nos meus recursos. E aí o que acontece? Através dessa inserção de uma informação falsa num documento público, a fim de gerar responsabilidade sobre fato juridicamente relevante, eu entendo que estas 5 pessoas, e mais a autoridade de trânsito, e mais os 6 membros da JARE de Piracicaba, e mais o conselho, e aí sim, se for o caso, a pessoa for a pessoa do presidente, porque é o presidente que não deu seguimento ao recurso e não deferiu o recurso, nada mais justo que ele fazer parte também do que eu supus ser uma organização criminosa. Porque o fato de inserir num documento público informação que dele não deva constar, a fim de gerar responsabilidade sobre fato juridicamente relevante, se encaixa no 299 do Código Penal Brasileiro, que é o crime de falsidade ideológica. E se tem um grupo de pessoas, os 5 agentes, depois na escala hierárquica, autoridade de trânsito, depois na escala hierárquica que vai julgar a autoridade de trânsito, os agentes, os membros da JARE, e depois dos membros da JARE na escala hierárquica, o CETRAN. Se este recurso não foi provido, tendo sido demonstrado a ilegalidade da multa, tendo sido reconhecido pelo presidente do CETRAN agora no depoimento dele, vou alertá-lo que não é o provimento 6, é o provimento 9. Está dizendo que não poderá ser considerada a multa feita por indicação de terceiro. Por esta razão específica, e não só neste caso. Tem um outro comportamento desse senhor, nós temos o processo administrativo de trânsito, e o processo administrativo de trânsito ele tem formalidades. Estas formalidades, Excelência, dizem o seguinte, que eu tenho a defesa, tenho prazo de recurso à JARI e tenho prazo de recurso ao CETRAN. Lá no artigo 290 do Código de Trânsito Brasileiro, inciso 1º e parágrafo único, diz que o processo se encerra no julgamento de segunda instância, nos termos do artigo 288 e 289. Encerrou-se o processo. Teoricamente, eu só poderia investir nesse processo novamente pelo judicial. Porém, ao entendimento tanto do artigo 53 da Lei do Processo Administrativo como de uma súmula do STF, que o ato administrativo viciado deverá ser cancelado. Em resumo, eu não sei o termo correto, mas seria basicamente isso. Aceita-se que eles façam a revisão processual. Eu, pessoalmente, impetrei pedidos de revisão que foram negados por esse senhor sob a alegação de que não era mais permitido revisão de ato administrativo. E aí, posteriormente, esse senhor aceitou um recurso da prefeitura, uma revisão de ato administrativo, foi submetido ao pleno, ao colegiado do CETRAN e foi mantida o cancelamento da multa. E aí o que aconteceu? Eu usei este julgamento, que já era o encerramento total do processo, como precedente. E aí o CETRAN, mais de um ano depois, entrou de novo nesse processo, modificou esse processo contra a lei, dizendo o que a lei não diz, dizendo que a lei municipal suplantava a lei federal, sendo que a lei municipal é com base na lei federal e exige os mesmos critérios da lei federal. Tudo isso em razão desse senhor ter me processado, e como ele disse, quando chegam os meus recursos lá, os conselheiros dizem para ele, olha, esse aqui é lá do Marco de Piracicaba, e a gente tem uma série de improvimentos de recursos de forma ilegal, de forma que contraria, inclusive, o próprio provimento do CETRAN. Isso, Excelência, me desculpe, o que eu entendo que seja todas as características possíveis de uma organização criminosa. Muito embora no vídeo eu não tenha dito isso. No vídeo eu disse, eu não estou acusando, mas eu estou suspeitando que haja. Por essas razões eu suspeito que haja. Tem uma série de ilegalidades do CETRAN que eu tenho documentadas. E sempre quando é uma multa de zona azul, quando chega lá no final eles inventam uma intempestividade,
mesmo ele tendo admitido aqui no testemunho dele que a multa de Zona Azul tem que ser provida porque é ilegal, o recurso é ilegal, a multa é ilegal. Porém, quando chega lá, eles não dão provimento ao recurso. E aí, sob alegações sem fundamentação, sem motivação, não dá para não acreditar que uma empresa que ganha R$1 bilhão por ano, em razão de julgamentos do CETRAN, que eles estejam fazendo isso só por boa vontade e desconhecimento, porque não pode. O artigo 15 do Código de Trânsito Brasileiro determina que eles têm um notório saber jurídico para isso, para compor o CETRAN, o que é diferente dos cargos que eu disse serem apadrinhados, que são os cargos de jari. Quem nomeia o julgador de jari é o mesmo que nomeou a autoridade contra quem ele vai recorrer, contra quem eu vou recorrer, junto a ele. E sempre são dois cargos que são subordinados a ele e um terceiro que é a parte interessada no processo. Então, por isso eu disse que são cargos apadrinhados que não exigem conhecimento, mas no caso do CETRAN, exige conhecimento técnico, artigo 15 do Código de Trânsito Brasileiro, e eles descumprem deliberadamente. Não tem como dizer que é por inércia, que é por inépcia. Seu Antônio, então, diante de tudo isso, o senhor postou aquele vídeo nas redes sociais, não é isso? Exatamente, Excelência. Excelência, eu tenho manifestado, eu tenho protocolado requerimentos, representações junto ao Ministério Público, muito antes disso. Inclusive, nesta denúncia que fiz enquanto presidente da Associação Policial em 2014, o inquérito civil ficou durante 4 anos. Durante 4 anos, ele ficou em andamento no Ministério Público. Quando o promotor, legislando contra a lei em favor desta empresa, e inclusive com parecer contrário do próprio CETRAN, assinado pela suposta vítima daqui, ele cancelou a minha representação, dizendo que poderia sim violar a lei e fazer como a lei não determina, contrário ao parecer técnico requisitado pelo próprio Ministério Público. E isso foi questão de denúncia também. Inclusive, no Ministério Público, eu protocolei uma representação por organização criminosa, citando nomes de todas as pessoas e as funções que desenvolviam nessa suposta organização. E eu, como cidadão, eu protocolei para que o Ministério Público averiguasse. E o Ministério Público, eu protocolei no Ministério Público Criminal, o promotor do patrimônio avocou para si e arquivou de ofício, dizendo que não tinha interesse. E mais, seu Marco, mais alguma coisa que você querendo falar? Eu vou responder as perguntas, Excelência, que eu acho que fica mais fácil. Aí, se for permitido e puder, ao final, eu concluo. Tá certo. Doutor Rafael, o senhor tem alguma pergunta? Só foi mencionada a representação ao Ministério Público, queria só esclarecer o que o Marco disse, que eu acabei não entendendo muito bem. O senhor mencionou que o promotor arquivou a sua representação, a partir disso o senhor apresentou nova representação. Essa parte, se eu puder esclarecer, por favor. Doutor, posso falar? Pois não. Doutor promotor, eu protocolei uma representação em 2014 civil no Ministério Público do Patrimônio Público. Em 2019, eu protocolei uma outra que eles estavam descumprindo a decisão que o promotor, que já era uma decisão contra a lei, manifestamente contra a lei, eu disse isso para ele. E aí eu protocolei uma outra que eles estavam descumprindo no cível, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando eles adulteraram o auto de infração de trânsito, no auto de infração de trânsito agora ele consta infração constatada por vídeo monitoramento. Por quê? Porque o provimento 9 do CETRAN falou assim, eu não posso mudar a lei. Então, de alguma forma, eles se movimentaram para criar um subterfúgio e fingir que estava sendo por vídeo monitoramento, o que é mentira, porque a resolução 471 determina como é feito o vídeo monitoramento, e não é o caso. Então eles passaram a inserir num documento público informação que dele não deveria constar, a fim de gerar responsabilidade sobre fato juridicamente relevante, e a relevância jurídica dessa anotação que eles fizeram é todo o supedâneo da multa. Sem ela, a multa nem existe.
Então, por isso eu denunciei por organização criminosa e dei nomes aos bois e disse todos os que estavam envolvidos e como era feito. E o Ministério Público fez o quê? O promotor do patrimônio avocou para si e disse que era uma nova representação civil, o que não era, era uma representação criminal. Então, que despachasse como criminal, dissesse eu não vislumbro crime aqui. Certo. O senhor teve a oportunidade de recorrer ao Conselho Superior do Ministério Público? Sim, recorri. Recorri e não tive mais notícia do processo. Tá certo. Obrigado, satisfeito, excelência. Doutor Fernando, alguma pergunta? O doutor. Doutor Rafael já perguntou, doutor. O senhor tem alguma pergunta? Eu só tenho uma pergunta. Daquele vídeo que ele gravou e postou no Facebook e no YouTube, se ele confirma tudo aquilo que ele disse, se ele repetiu alguma coisa ou acrescentaria até alguma coisa hoje. Pois não, senhor Marco. De algumas coisas do vídeo eu confirmo. Por exemplo, que ele pega no recurso, vê que a multa é ilegal, como ele próprio declarou aqui, que a multa de zona azul é ilegal. Eu entendo que se um ato administrativo é um ato imperfeito, ele por si só não gera direitos. Pegou uma multa na mão, viu que é de zona azul, não importa se a pessoa perdeu prazo, e diga-se de passagem, não perdeu prazo para o CETRAN, perdeu prazo lá atrás no processo para a Jari. O recurso ao CETRAN, no artigo 288, 289, ele diz que é 30 dias após a decisão da Jari, e eu protocolei dentro do prazo da Jari. É um subterfúgio utilizado para beneficiar terceiro, ou enriquecimento ilícito da própria administração pública, porque a pessoa está comprovando que ele assinou o provimento que diz que aquela multa é ilegal, e ele está gerando um direito a partir daquela multa, ou uma preclusão de direito a partir daquela multa que manifestamente é ilegal. Por isso eu mantenho essa parte do vídeo. A parte que eu disse, que disseram, aliás, que provavelmente está na denúncia, mas eu afirmo, e por isso pedi a degravação do vídeo, que eu ia comprovar, a degravação do vídeo ia comprovar isso, eu não atribuí a ele chefia de organização criminosa, mas eu disse aos 40 segundos do vídeo, eu não estou afirmando, mas eu estou supondo, eu estou desconfiando que haja. Perfeito. Sem mais perguntas, excelência, muito obrigado. Doutor Gustavo, alguma pergunta? Ô Marcos, sobre o vídeo aqui nesse processo, você fez com a intenção de noticiar o fato de você caluniar ou injuriar alguém pela internet? Posso responder, excelência? Pois não. Doutor, eu já tinha feito várias representações do Ministério Público, mas infelizmente aqui em Piracicaba, parece-me que o Ministério Público faz parte de um time, porque a gente protocola, coloca todos os fatos que a gente entende serem parte do processo, coloca as evidências, a gente nem é chamado, eles arquivam, todo tipo de representação vai arquivando. Eu precisava fazer com que as pessoas conhecessem essa privação de direito, por isso eu fiz o vídeo, mas eu não acusei ninguém. Eu disse que sim, tem comportamentos ilícitos, demonstrei os comportamentos ilícitos, porém eu não atribuí chefia de organização criminosa e nem afirmei, muito embora seja o meu entendimento subjetivo, mas eu não afirmei. Tá. E sobre a questão aí, acho que da morte e tudo isso, das multas autuadas por pessoas não habilitadas no trânsito, né? Que é isso que geraram as notificações, denúncias do Ministério Público e tudo mais. Por que essa multa ela é ilegal? Por que ela não pode ser feita por quem está fazendo, por quem já fez isso? Aqui no município de Piracicaba, bem como em vários outros municípios, a Guarda Municipal está atuando no trânsito. Se nós pegarmos o artigo 290, parágrafo 4º do Código de Trânsito Brasileiro, ele diz quem são os agentes da autoridade de trânsito. Ele diz lá, os agentes nomeados, ou seja, aquele cara concursado para aquela função específica, ou os policiais militares designados pela autoridade de trânsito. O Código de Trânsito sequer citou os guardas municipais. Todavia, a Lei Federal dos Guardas Municipais, Estatuto Geral da Guarda Municipal, Lei 13.022 de 2014, que entrou em vigência em 2016, lá no artigo 5º, inciso 6º, diz que eles poderão atuar em conjunto ou substitutivamente ao agente de trânsito, desde que mediante convênio. O que é o convênio? É a designação pela autoridade de trânsito. Aqui na cidade de Piracicaba, quem fez a designação da guarda foi a própria guarda. É uma designação viciada, é nula, de pleno direito.
E aí, quando a gente recorreu e ganhou o recurso, a prefeitura recorreu pedindo a revisão dos atos dos atos administrativos, a autotutela. A autotutela foi concedida, todavia o pleno do CETRAN também entendeu, teve o mesmo entendimento que nós e encerrou-se o processo administrativo. Mais de um ano depois de ter me denunciado, depois de os julgadores dizerem, olha aqui, Frederico, isso aqui é do Marcão lá de Piracicaba, vamos punir ele porque te caluniou e etc. Como ele alegou aqui, ele próprio alegou, começaram a improvir recursos nossos, negar provimento. E este foi um que eles adentraram no processo depois de encerrada a instância administrativa, depois de revisto o ato administrativo, onde só seria permitido inserção no processo através do processo judicial, modificar o teor do processo contra a lei, manifestamente contra a lei, dizendo que a lei municipal suplantava a lei federal, quando a lei municipal diz, nos termos da lei 13.022 de 2014, deverão fazer as autuações em convênio, mediante convênio com a autoridade de trânsito. Então, esta é a ilegalidade e enriquecimento ilícito, inclusive do ente público, manifestamente que eu denunciei. Bom, mas eu não tenho mais perguntas, mas é seu direito a interrogatório, se você quiser explorar alguma questão, é seu direito à autodefesa. Mais alguma coisa, seu Marco? Excelência, eu agradeço a oportunidade, eu acho que já está devidamente esclarecido, né? Eu espero que seja feita justiça realmente, espero com certeza seja feita justiça, nunca tive nada a esconder, me prontifiquei desde o primeiro minuto deste processo a ser interrogado, propus o advogado a entrar com o incidente de exceção da verdade para demonstrar a boa-fé. Fico chateado do Ministério Público ter adulterado as minhas falas para poder subsidiar uma acusação que tirou meu vídeo desde 2018 das redes sociais, por ordem judicial. Espero que este vídeo volte assim que terminar esse processo, porque eu não tenho nada a esconder e eu tenho absoluta certeza que o que eu falei aqui eu consigo provar documentalmente muito tranquilamente. Muito obrigado, excelência. Seu Marco, Lirinha, pode parar a gravação, por favor? Pois não, tchau. Promotor, assistente de posição, advogado, o acusado, os nós que atendemos já essa vara criminal, encontra-se processado pelo direito de denúncia, conforme o nosso narrado teria em publicações na rede social, a vítima, né? Por óbvio, a nossa manifestação é pela improcedência da ação penal, e eu sempre gosto de limitar as minhas teses a conceito que é o que limita a instrução processual sem maiores alargamentos. Até porque ela narra fatos que não foram ditos no de prova coletiva e julgada pela própria vítima. Eu vou até citar alguns trechos aqui. Bom, diz a denúncia que o mote da prática da calúnia teria sido a afirmação da existência de um grande esquema dentro do como presidente e tal, e as aspas são as partes fundamentais. E cria muitas legais e um monstruoso de ilícito, utiliza subterfúgio para não encaminhar os recursos, e tá aqui, afirma que estaria ganhando muito dinheiro para não saber. Em algumas outras informações aqui, a própria denúncia ela é vaga no ponto fundamental dos crimes contra a honra, que é a determinação do fato de fato certo determinado. Não existe delito de calúnia que não aponta o fato certo determinado exclusivamente e delimitado no tempo e no espaço. Então, em um momento aqui na tese preambular, se disse que existia uma organização criminosa, a forma que essa organização criminosa ela se deu, e muito menos a convicção da denúncia com a prova de fundamento da ação penal. Então, inexistindo fato certo determinado, a ativa da denúncia nada mais é do que fatos críticos, ácidos, talvez até um pouco exagerados, até um pouco desmedidos, mas que não alçaram em momento ao crime na peça preambular. Havendo aí a falta de correlação da peça inaugural com a prova de
casos de imputação, a medida mais é a absolvição do acusado em relação a isso. Por mais, temos dezenas de julgados de precedentes do STJ em relação a crimes contra a honra. Cito aqui o precedente da eminente ministra Nanceto, julgado pela Corte Especial 15 de 5 de 2009, uma APN 865 do Distrito Federal, que para a configuração dos crimes contra a honra exige-se a demonstração mínima do intento positivo e deliberado de ofender a honra, o denominado ânimos caluniano. O fato que, como já afirmei, no vídeo realmente há uma fática, uma inconformidade do réu com práticas que ele tem o direito, como cidadão, de denunciar e tem o direito, como cidadão, até de ser ácido. Quando a gente opta pela carreira de servidor público e é uma opção, não é uma obrigação, a pessoa está atinente às direitos. Imagina se todo mundo fosse, se o Bolsonaro fosse processar todo mundo por ser acusado de genocida. Realmente talvez, é algo calunioso, talvez, é muito mais grave ser acusado de genocida do que talvez aí fazer parte de um esquema, que nem isso que foi dito. Mas então, o limite entre a vontade de caluniar e o direito à crítica, ele conflita com o direito fundamental. Então, eu tenho o direito, como cidadão de público, até de exacerbar as críticas, porque fazer isso seria calar a opinião pública, a voz pública e calar o direito fundamental, que é o exercício regular do livre pensamento. Então, nesse caso, houve aí uma movimentação da máquina judiciária com os fatos que não se estabelecem pela própria narrativa da denúncia. Outro precedente possível do STJ, sempre para nortear as decisões do primeiro grau, é o precedente do recurso ordinário constitucional, INHC, da relatoria do ministro Luiz Reinaldo Soares da Fonseca, da quinta turma, que para a caracterização do crime de calúnia é indispensável que o agente que atribui a alguém fato definido como crime tenha conhecimento da falsidade da imputação. Então, o réu aqui nesse caso teria que ter um conhecimento deliberado. Não haveria ali equívocos no órgão julgador para estar caracterizado o crime de calúnia, que passa ao largo, Inclusive, nem hoje, o cartório que prestou no exercício do seu direito de autodefesa está convencido de que não há irregularidades, exatamente essas irregularidades que ele narra. Não havendo a prova, saber se falso, da imputação, saber rapidamente falso, se falar em crime de calúnia, inclusive narrou aqui várias apresentações que fez, várias províncias que tomou, e dando, obviamente, ali o exercício do seu direito de cidadania, direito de petição também de cidadania. Pode ser uma decisão arquivada, pode ter sido dada interpretação jurídica diversa, a pretensão dela, mas ele adotou esses caminhos também, e o caminho da mídia exposta para notificar o fato também é o controle dos atos judiciais, administrativos. Então, não só produz o exercício regular de direito que protocola uma petição dos órgãos públicos, mas expor isso publicamente também é um direito de cidadania, também é previsto no ordenamento e também é um exercício regular de um direito como cidadão. Então, por mais esse ponto, nós entendemos pela improcedência da ação penal nesse aspecto. E também cito outro precedente do STJ, que é o julgamento do agravo digital do recurso especial 169, 5289 de São Paulo, relatoria do ministro Joel Ilan Pansorni, julgado em 2019, que diz lá: o crime de calúnia não se contenta com afirmações genéricas e com abstrato, devendo a inicial acusatória conter a descrição de fato específico marcado por tempo que teria sido falsamente praticado pela presença útil. Aí, eu já abordei essa questão, porque esse fato realmente foge da narrativa dada na peça coativa, porque não há descrição, tempo, espaço,
situação que é o elemento subjetivo, na verdade, né, que é a vontade de praticar o ius causa, né, porque senão é calar, né, se você for tentar condenar todos aqueles que criticam, né, por ser servidor público, não existe Estado democrático de direito. Então, por mais esse fundamento, mais esse precedente, já sedimentado tanto na nossa jurisprudência, novamente, a defesa se manifesta pela improcedência também da ação penal. Cito outro caso muito conhecido do jornalista Marco Antônio Villa, que foi acusado da prática de calúnia contra o ex-presidente Lula, porque ele era o maior ladrão da história da República, e toda aquela questão realmente que é ofensiva, mas que também não alçou a figura típica dos crimes contra a honra. Os precedentes são vários, são todos favoráveis ao réu. A narrativa fácil de ser escrita no vídeo não alçou ao crime de calúnia por todos esses motivos, por todos esses precedentes já afirmados. A defesa se manifesta pela improcedência da citação penal, com a absolvição do réu, com o artigo 386, só inciso 386, não haver prova da existência do fato. 3, não constitui prazo de ação penal, fato atípico. E também, se Vossa Excelência ter a questão do exercício irregular do direito, do direito constitucional, que não pode ser ignorado em benefício do particular, sendo esse particular servidor público. Em caso de procedência, também não há que se falar atualmente de pena pela divulgação em massa, porque não se comprovou em nenhum momento dos autos a amplitude dessa divulgação. Eu até questionei o réu sobre isso, porque ele não trouxe essas questões, já que está assistido por acidente, né, por processo. Não há prova nenhuma do abastecimento dessa crítica, então incompassível de gerar a agravante, nesse caso da divulgação. Servidor público, pena no mínimo legal, se for feito em Vossa Excelência, se por mero ao debate, e início do cumprimento da pena em regime aberto, com substituição da reprimenda por restritiva de direitos. É como manifesta a